Boa noite, queridos irmãos. Estamos ao vivo nessa live para a gente poder conversar essa noite, para a gente poder bater um papo, trocar uma ideia, para que nós possamos interagir. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. E antes da gente começar a falar sobre o assunto dessa noite, vamos fazer uma prece de abertura, rogando a Deus as suas bênçãos infinitas sobre nós, sua misericórdia também, pois erramos muito, erramos bastante, temos noção de alguns erros nossos e estamos caminhando, trilhando o nosso caminho, a nossa jornada evolutiva, a fim de reparar algumas dívidas passadas que ficaram, ou várias dívidas passadas, e procurando corrigir as nossas dificuldades para no fim sairmos melhores do que quando aqui chegamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, ó Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim, com essa prece, com a permissão de Antônio Melo, mentor espiritual de nossa casa, dos nossos amigos espirituais, damos por iniciada essa live de hoje. Então, só deixa eu dar uma boa noite aqui para a Silvia, para a Idavânia, para o Barone, que entrou aqui com a gente também. Sejam todos bem-vindos. Então, o tema proposto para essa noite, para a gente poder conversar um pouquinho, é sobre a vingança. A vingança, uma palavra um tanto quanto a gente pode considerar um pouco pesada, né? A vingança é algo que nos traz um sentimento, uma energia que não é muito saudável, que não é nem um pouco saudável, para falar a verdade. Só que quando a gente traz uma problemática dessas, sob a visão espírita, a gente não se apega ao problema, mas nós podemos nos apegar à solução das dificuldades, aos caminhos para podermos resolver essas dificuldades. E um dos caminhos, ou o principal caminho, para que a gente possa resolver essa dificuldade que todos nós temos de alguma forma, em algum momento a gente sempre acaba querendo uma vingancinha pequenininha que seja com alguém, mas para que a gente possa resolver isso, é um dos maiores, se não é o maior, mas é um dos maiores ensinamentos que o Mestre nos trouxe, que é o perdão. Em determinada oportunidade, está inscrito em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, Jesus conversava com Pedro e Pedro questionava: Mestre, quantas vezes hei de perdoar o meu inimigo? Ao que Jesus respondeu: eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então quer dizer que Jesus nos orienta a perdoar 490 vezes, é isso? 491 já estamos livres, a gente pode fazer uma vingança, a gente pode condenar, a gente pode fazer qualquer coisa? Não. Na época, 70 vezes 7 vezes, como o grau cultural e intelectual era muito curto, muito pequeno, então era um número incalculável, o número de 70 vezes 7 vezes. Então o que acontece? Esse número é um número simbólico. Perdoe o quanto for possível. Perdoe sempre. Essa é a mensagem que o Mestre quis passar para Pedro. Não guarde ressentimentos, não guarde mágoas,
isso, na verdade, quando a gente guarda algum ressentimento, alguma mágoa, a gente começa a fazer mal não para outra pessoa, a gente começa a fazer mal para a gente mesmo, porque nós começamos a gerar dentro de nós uma energia que não é saudável e essa energia fica circulando dentro da gente. Essa energia fica aqui circulando, nós ficamos alimentando essa energia que não é saudável. E depois de algum tempo, essa energia que não é saudável vai se refletir nos nossos órgãos físicos. Ou seja, os primeiros a sofrerem somos nós. Mas como é que a gente faz para se reconciliar com o adversário? Eu tenho algumas dificuldades com um parente meu, com um irmão, com um primo, com algum colega de trabalho, eu tenho algumas rixas com alguém. Então, o que eu faço para me reconciliar com o adversário? Só antes, para a gente continuar aqui, eu vou dar boa noite para Marta, para o ZPMK que também entrou, para o Darlan. Ô Darlan, boa noite. A Cibele também entrou, sejam bem-vindos. Então, o que a gente tem que fazer para se reconciliar com os nossos adversários? O que a gente pode fazer? Porque se a gente se colocar num primeiro momento a pensar, como é que eu vou me reconciliar com alguém que não me quer legal, não me quer bem, que eu tenho uma dificuldade, eu vou tentar me aproximar da pessoa, mas ela não vai querer papo comigo, porque houve uma situação, né, onde gerou uma carga energética não saudável. Então o que a gente faz? A gente recorre daí lá no Livro dos Espíritos, pergunta 887, onde Allan Kardec questiona a espiritualidade. Como é que a gente faz para se reconciliar com alguém em dificuldade com a gente? Os espíritos respondem da seguinte maneira: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Então a gente não pode tratar um inimigo da mesma maneira que a gente trata o nosso filho, o nosso cônjuge, um pai, uma mãe, algum amigo que nós temos uma certa afeição. A gente não pode fazer isso com algum inimigo. Isso a espiritualidade nos coloca. Ok. Não foi isso que Jesus quis entender de dizer. Amar os inimigos, perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Ou seja, para mim poder amar o meu inimigo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar a situação, passar por cima dessa mágoa, tentar não carregar nenhum ódio, nenhum rancor daquela pessoa. E se a pessoa em algum momento chegar para mim e for ríspida, se a pessoa não for cordial, se mandar um textão lá no Facebook, por exemplo, né, e a gente entender que é pra gente, perdoa e deseja o bem. Que Deus te abençoe. Porque tu também é um filho de Deus, como nós somos. Quando a gente erra, a gente gosta de ser entendido. Quando a gente erra, a gente gosta de sermos compreendidos. Nós gostamos. Então, se a gente gosta de ser compreendido quando a gente erra, será que os outros também não gostam? Mas ele fez algo sem pensar. Muitas vezes a gente também faz coisas sem pensar. A gente faz no automático. Nós também temos o nosso automático. E se a gente parar para nos vigiarmos, a gente vai ver o quanto que a gente age no automático durante um dia. Se a gente parar e se propor, bem, hoje eu vou me vigiar o dia inteiro, da manhã à noite, a gente vai ver o quanto de dificuldade, o quanto de palavra errada que a gente fala, o quanto de fofoca a gente faz, o quanto que a gente fala dos outros, quantos pensamentos rodam na nossa cabeça que não são saudáveis e não são pensamentos legais. E muitas vezes a gente percebe, para quem já começou a praticar reforma íntima, pega e corta esse pensamento, em alguns momentos. Mas tem vezes que a gente está alimentando, a gente percebe um pensamento que não é legal, a gente começa a alimentar, e aí daqui a pouco mais
dá uma coisa ruim na gente e a gente pega e para, opa, a gente vai lá e corta. Então essa é a ideia da reforma íntima. Nos conhecermos os nossos pensamentos e a partir dali começar a trabalhar em cima deles para que a gente possa começar a melhorar. Nos Estados Unidos foi feito um estudo com algumas pessoas saudáveis, o Dr. Frederick Luskin. Ele fez um estudo, ele reuniu um grupo de pessoas saudáveis, sem nenhum problema de saúde, no qual elas passaram durante um determinado tempo, em algumas ocasiões, por 5 minutos de raiva. 5 minutos. As pessoas nutriam algum tipo de raiva de alguma situação, ou de alguma outra pessoa que lhes tinham feito algum mal, enfim, 5 minutinhos de raiva. E aí fizeram toda uma pesquisa, coletaram sangue, questão do cérebro, botaram aqueles, aqueles fios no coração e tal. E uma das coisas que chamou muito a atenção é que quando nós passamos por 5 minutos de raiva, nós temos, em média, de 4 a 6 horas de imunidade baixa. Então aí a gente vê, como que quando a gente nutre um sentimento que não é saudável, desejando o mal de outra pessoa, e como isso faz mal pra gente imediatamente. 5 minutos de raiva, Eletro, obrigado, Marta. 5 minutinhos de raiva, de 4 a 6 horas de imunidade baixa. A situação atual em que nós vivemos, é legal estar com a imunidade baixa? Então já eis um segredinho para que nós possamos aumentar a nossa imunidade. Não é só uma questão de perdoar, de ficar de bem perante Deus, enfim, com a outra pessoa. É uma questão de bem-estar. É uma questão de bem-estar, ficar bem consigo mesmo. Quando nós não desejamos o mal, nós ficamos bem com nós mesmos. Outro exemplo científico, no site da Unimed de Campina Grande, quem quiser pode ir lá pesquisar, coloca assim, que dentre vários estudos, no site da Unimed de Campina Grande, está relacionado dores de cabeça, cuidado se a gente tem, para quem tem dor de cabeça, dores musculares, fibromialgia, gastrite, úlceras, problemas cardiovasculares, hipertensão, problemas gastrointestinais, doenças alérgicas e vertigens. Todas essas problemáticas podem estar relacionadas à dificuldade de perdoar. Ou seja, nutrir o ódio, a vingança referente a alguém ou alguma situação. Então vejamos como é algo que é muito maior do que a gente acaba imaginando. O que Jesus quis dizer quando a gente tem que perdoar, que é uma coisa que é para a gente mesmo, que é algo que vai fazer bem para nós mesmos. Não é só a questão de perdoar a outra pessoa, de entender a outra pessoa, mas é a questão de bem-estar próprio. Para a gente poder trabalhar o perdão, para que a gente possa começar efetivamente a querer perdoar, a gente precisa praticar alguma coisa antes. O que a gente precisa praticar? Isso vai estar respondido lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. A caridade. Qual é o verdadeiro sentido da caridade? É só dar esmola? É só ouvir a outra pessoa? É só conversar? Só ser uma pessoa bondosa, assim, na rua? Hoje eu vou sair no meu trabalho, eu vou ser uma pessoa bondosa, eu vou ouvir todo mundo. Será que é só isso? Na questão 886, os Espíritos respondem: o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias,
e o perdão das ofensas. Então vejamos, benevolência com os outros, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Vamos aprofundar um pouquinho? O que é benevolência? Benevolência, se a gente for no dicionário procurar, vão ter alguns significados, tá? Como pessoa complacente, uma pessoa indulgente, de propósitos sinceros, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa devotada, amiga, uma pessoa, olha só o significado de benevolente também, uma pessoa disposta a absolver. Então, benevolente é ser disposto, é estar disposto a absolver. Ok, benevolência é uma pessoa que é disposta a absolver. Indulgente. O que é uma pessoa indulgente? Vamos lá no dicionário de novo. Indulgente é aquele que tem disposição para desculpar ou perdoar. Clemente, tolerante. Ou seja, se a gente for olhar benevolente, indulgente e o perdão das ofensas, o que Jesus nos pede de principal? Perdoar, perdoar e perdoar. Falou entre linhas os primeiros perdões, né, associados a outras virtudes, e depois deixou escancarado para a gente: perdoem. O perdão deve ser um ato diário, deve ser um ato que deve estar nos nossos mínimos, nas nossas mínimas atitudes durante o dia. Será que algum de nós é capaz de perdoar um dia, 100% do dia? Será que somos capazes de fazer isso? Imaginemos se a humanidade acordasse amanhã com todos dispostos a perdoar, com todos com o dom de perdoar os outros, sem nenhuma mágoa, sem nenhum receio, sem nenhum sofrimento com outras pessoas, sem nenhum ressentimento. A gente dava um salto assim na nossa transição que, olha, ia ser uma coisa maravilhosa. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela nos coloca o seguinte: quando a gente for conversar com alguém, quando a gente for trocar alguma ideia, falar com alguém, essa pessoa, por mais que não tenha os pensamentos, as ideias compatíveis com a nossa, nós devemos entender essa pessoa. Nós devemos dar o direito de ela pensar como lhe aprouver. Ela fala assim, ó: a indulgência é a benevolência em relação a outrem, seja de referência às suas opiniões ou comportamento, ao direito de crer no que lhe aprouver, pautando as suas atitudes nas linhas que lhe pareçam mais compatíveis ao modo de ser, desde que não firam os sentimentos alheios. Então, se a pessoa tem um determinado pensamento sobre determinada situação, sobre esportes, futebol, vôlei, basquete, política, sobre religião, a gente tem que respeitar essa pessoa. A gente tem que respeitar as opiniões dela. Hoje em dia, quanto que a gente vê, mas a pessoa tem nos Facebook da vida, aí a pessoa vai lá, faz uma postagem sobre determinado assunto, aí já vem, às vezes, 300 mensagens, comentários embaixo destilando ódio. Porque tu tá errado, porque não é assim. Cada um tem a sua visão. Quando é que a gente vai parar e vamos parar novamente, conversar com as pessoas e entender o seu lado, o seu pensamento? Hoje em dia está tudo muito extremo. Se tu pensa igual a mim, legal, tu é meu amigo. Tu não pensou igual a mim, tu não presta, não serve mais para ser meu amigo. Quantos e quantos parentes brigam por questões de pensamentos incompatíveis?
Como está tudo muito polarizado hoje em dia. Tudo tem o seu lado bom. Tudo tem o seu lado bom. Nem tudo são trevas em todos os lados. Todos os lados têm algo a acrescentar na nossa vida. Será que nós somos os donos da verdade? Ou a gente não tem muito a aprender ainda? A gente tem muita coisa para aprender. E a gente só vai efetivamente aprender quando nós formos humildes. Quando nós pararmos e escutarmos os outros. A vida, Deus faz inúmeros convites para que a gente possa aprender pelo amor. Só que muitas vezes somos tão teimosos, não quero aprender agora. Meu filho, eu vou te colocar uma situaçãozinha aqui, bem de leve, mas para que tu possa aprender alguma coisa. Aí a gente vai lá e ignora. A gente vai lá e ignora. Mas tem alguns aprendizados que a gente não pode escapar. Então, se os convites do amor a gente não ouve, então vem o convite da dor. Que aí ele faz a gente parar forçadamente. E aí nesse momento de dor, a gente para e reflete. A gente para e reflete. A gente de repente consegue colocar as nossas ideias no lugar. E a partir daí a gente consegue retomar um novo caminho. E muitas vezes, se a gente não conseguir, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Até essa ideia agora está mais para frente. Então, sobre a empatia. Então, a apatia, Brian Weiss é um psicólogo americano que ele fala, ele é um pesquisador, é um psicólogo que é um pesquisador. Então, ele não segue nenhuma linha religiosa, mas ele pesquisa a reencarnação, os fenômenos da reencarnação, ele faz pesquisa sobre regressões ao passado, de vidas anteriores, enfim. E ele fala sobre essa questão do perdão, que a gente deve ter empatia, que a empatia é a chave para entender e perdoar as pessoas. Ela é irmã da compaixão e filha do amor incondicional. Exemplo. A gente chegou no trabalho, por exemplo. A gente foi para nossa mesinha e tal, estamos lá trabalhando direitinho. E aí chega o nosso chefe, virado da cabeça, xingando, pega, dá uma bronca na gente, devolve uma tarefa que era pra gente fazer, disse que estava uma porcaria, acaba xingando a gente, soltam algumas palavras que não são legais, e a partir daí a gente pega e fica muito magoado. A gente gera uma mágoa com isso aí. Como é que a gente faz para perdoar? Eu não vou perdoar. Quando a gente fala eu não vou perdoar, nós estamos sendo orgulhosos. Então a gente tem que ser humilde, tá? O que eu tenho que fazer para perdoar? O que será que aconteceu com ele antes dele fazer aquilo? Mas não era motivo para ele fazer. Ok, realmente, não é motivo. O que acontece com a gente não é motivo para descarregar em outras pessoas. Mas será que se acontecesse com a gente o que aconteceu com aquela pessoa, será que nós não teríamos a mesma atitude? Ou será que de repente nós não teríamos uma atitude pior do que essa? Às vezes a gente fala assim, a pessoa está na rua, é vagabundo, a pessoa não quer trabalhar, a pessoa é jovem, enfim. Mas será que a gente já se colocou no lugar daquela pessoa? Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas histórias muitas vezes a gente acaba conhecendo e a gente vê que realmente é uma pancada. Muitas vezes é um revés financeiro que a pessoa leva. Muitas vezes é alguma dificuldade na família. A pessoa descobriu que foi traído e não aguentou aquela situação. Foi para a rua como um plano de escape, de fuga. Está fugindo daquela situação. Não deu conta de tudo aquilo.
Então a questão da empatia, quando a gente entende o que acontece na vida da outra pessoa, fica mais fácil de perdoar. A gente se coloca no lugar dela e reflete, será que eu não teria a mesma atitude? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, versículo 11, a gente vai encontrar o seguinte trecho ditado por Kardec. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Quem nunca sentiu uma dificuldade com algum familiar? Um irmão, um primo, um pai, uma mãe, muitas vezes, um filho. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Por que a gente tem algumas dificuldades com algumas pessoas da nossa família? Quando a gente está no plano espiritual e a gente decide, juntamente com a espiritualidade superior, a gente entende que o melhor para nós é reencarnar para darmos continuidade à nossa evolução espiritual, a gente vem ciente de que estaremos no meio de algumas pessoas nas quais nos trouxeram alguma dificuldade em épocas anteriores, em vidas anteriores, ou estaremos no meio de pessoas nas quais nós levamos dificuldades para essas pessoas em vidas anteriores. Todos nós estamos na mesma situação. Todos nós. E o que é que cabe para a gente fazer? Se a gente já veio com um plano de resgate pelo amor para com essas pessoas, será que cabe a gente o direito de alimentar o ódio com essas pessoas? Será que cabe a gente ficar brigando e deixando ainda maior esse sentimento que não é nem um pouco sadio para a gente e para eles também? Será que não cabe a gente entender de uma vez que nós devemos amar essas pessoas? Nós devemos amenizar esses sentimentos que nos deixam tão ruins, nos aproximar, tentar fazer o resgate no qual nós nos comprometemos a fazer anteriormente. A volta e meia no meio espírita a gente acaba comentando, né, que se a gente quiser resolver, não quiser mais reencarnar, na próxima reencarnação, por exemplo, vir com alguma pessoa que não é muito legal pra gente pega e fala assim, ame. A espiritualidade fala pra gente, ame essa pessoa. Ame de todo jeito possível, da maior forma possível essa pessoa. Porque se a gente não conseguir amar, muito provavelmente, em outras reencarnações estaremos juntos novamente. Até que o amor se faça, né, seja feito no meio. Então, o antídoto é o amor. Na Wikipédia, se a gente for pegar o significado de perdão, a palavra perdão, vai estar escrito assim pra gente, Perdão é o processo intencional e voluntário, então parte da pessoa, decisão dela própria, sozinha com ela mesma, pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação à ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, e com uma capacidade aumentada de desejar bem ao agressor. Então, é algo que tem que nascer de dentro da gente. O Eduardo pode vir agora fazer aqui essa conversa, essa live sobre perdão, enfim, mas se alguém que está vendo não decidir, tiver alguma coisa para resolver e não decidir seguir adiante, mudar, não vai acontecer. Tem que partir de dentro da gente.
Transformar esse sentimento de ódio, essa vingança, esse sentimento negativo em sentimento de amor. Potencializar ele em desejar o bem a outra pessoa. Em desejar o bem, em simplesmente não é só não desejar o mal, mas sim desejar o bem. Quando a gente faz isso, nós nos livramos de uma corrente. É como se nós estivéssemos acorrentados a determinada situação. Mas quando a gente resolve perdoar, a gente quebra essa corrente. Ah, mas e aí o fulano não vai ter que resgatar comigo em outra encarnação? Não necessariamente. Nós passamos, nós perdoamos, nós nos livramos dessa mágoa. Agora, se a pessoa fez algo pra gente, ela ainda vai estar acorrentada. Ela ainda vai ter vai estar acorrentada a essa situação. Mas não necessariamente o resgate dela, o aprendizado dela, vai ter que ser necessariamente com a gente. Pode ser com outras pessoas, em outras situações. Lembremos, a lei do karma, ela diz que, né, é como se fosse a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Matou com um tiro, vai morrer com um tiro. Mas as leis divinas, o Espiritismo, vem nos esclarecer que eles são maleáveis. Não é uma coisa rígida. Uma pessoa que matou muita gente a facada, por exemplo, não necessariamente precisa vir morrer a facada. Pode vir com um dom da medicina, salvar muita gente pelo bisturi, que é uma faca igual. Tem o mesmo efeito. Corta igual. Só que uma de um jeito corta para matar, de outro jeito corta para salvar. Então a gente pode ter inúmeros resgates através do amor. Não precisa ser necessariamente pela dor. Rossandro Klingen, que é um psicólogo, psiquiatra, espírita, trata muito bem essa questão. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, assistam às palestras dele. Ele fala assim, uma propriedade sobre o assunto que ela enriquece muito isso, esclarece muita coisa nas nossas mentes. Então tem um vídeo dele que eu tirei um trechinho, algumas palavras dele, em que ele fala que perdoar não é aprovar o erro do outro. Perdoar não é aprovação de erros. Perdoar é elaborar. A gente tem que tirar um tempo para. A pessoa nos fez algum mal, por exemplo. Então a gente tem que parar, elaborar um tempo, isso dentro da gente, para que a gente possa perdoar. Também não é assim, a pessoa nos magoou, pronto, já te perdoei, tá tudo certo, tá tudo ok. Não. Existe um tempo para que a gente possa elaborar isso. Então a gente vai entender a situação, vai entender aonde a gente errou, se a gente errou, o que levou a pessoa a fazer aquilo ali, depois elaborar a questão do perdão. Ele também nos coloca aqui, perdão não é esperar por um pedido de perdão. Perdoar é se libertar. Então, a pessoa não precisa vir nos pedir perdão para que a gente perdoe. A gente pode fazer a nossa parte. Lembremos que Jesus nos falou, antes de deixar a tua oferta no altar, vai lá e te reconcilia com teu irmão. Então, por mais que ele não nos peça perdão, a orientação do Cristo é, vai lá e te reconcilia com ele. Se ele não quiser, ok, não tem problema, mas não deseja mais mal para ele, deseja o bem, porque ele é tanto que nem tu, filho de Deus. Somos todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Perdoar também não é parar de sentir dor. A gente pode ser atropelado de repente, né, ficar com alguma dificuldade permanente, mas eu vou lá e quero perdoar a pessoa. Eu vou deixar de sentir essas dificuldades? Não, eu vou continuar sentindo as dores, mas eu resolvo perdoar e perdoo. Então muitas vezes o perdão não é deixar de sentir dor. E perdoar nem sempre é se reconciliar com o adversário. Mas não nos esqueçamos. Nós vamos reencarnar novamente. Nós vamos ter outras chances de nos encontrar.
No livro Boa Nova, uma conversa de Pedro com Jesus, Jesus faz o seguinte comentário: ó, se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam de nossa fé. Quantos de nós não achamos fulano, beltrano, ciclano, temos alguma pessoa que a gente olha assim, essa pessoa é insuportável. E agora, fazendo uma reflexão, será que não tem ninguém que nos ache em algum momento uma pessoa insuportável? Eu sei, se eu falar de mim, olha, aqui em casa, pessoal, tem hora assim que eu fico insuportável, que a coisa aqui fica feia. Mas já começa com uma reflexão. Em alguns momentos eu sei que eu sou insuportável. O que a gente faz para melhorar a partir daí? Então, perdoar, trabalhar pelos nossos adversários, né? Ver o defeito da pessoa, muitas vezes o defeito que está naquela pessoa que nos incomoda, muitas vezes é algo que a gente tem dentro da gente, e há uma sintonia nisso. Então a gente tem que perceber quais são as nossas dificuldades. A Silvia colocou ali pra gente que, segundo a Joana de Ângeles, conquista da harmonia e do profundo. Exatamente. Pessoal, o último e maior ensinamento, tá? Às vezes a gente pensa assim, mas perdoar, poxa, não é uma coisa que eu lembro todo dia, não é uma coisa que está no meu dia a dia, não é algo que, poxa, eu vou estar lembrando todo dia de fazer, enfim. Todos nós fazemos oração todos os dias, ao acordar, ao dormir. Será que a gente tira um tempinho para conversar com Deus, nosso Pai? Ok. Para quem está fazendo, para quem não está fazendo, é a recomendação, orar e vigiar, que o Cristo nos ensinou. Então ele nos recomenda orar e vigiar durante todos os dias. Para quem está fazendo, a gente para geralmente e reza um Pai Nosso. E no Pai Nosso existem algumas palavras que podem nos auxiliar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vejam agora. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então vejamos. Olha o ensinamento que o Cristo nos deixa. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Todos nós temos dificuldades, como já foi falado anteriormente nessa live. A gente tem perdoado o bastante para ser perdoado também? Será que a gente está fazendo a nossa parte? Então, que nós possamos sempre lembrar, na oração que o Mestre nos traz, na oração que o Mestre nos trouxe, essa questão do perdão, que ela é muito importante. Na caridade, na questão da caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então esse é um dos maiores ensinamentos que o Cristo nos trouxe, para que nós possamos fazer o bem para nós mesmos, no nosso campo físico, no nosso campo mental e no nosso espírito, em nós como espíritos. O perdão deve ser algo recorrente, diário em nossas vidas, tanto quanto a oração. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos nessa live. Só gostaria de convidar a todos para que a gente possa encerrar, para que todos fechem os nossos olhos na matéria, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, por mais essa oportunidade, e lembrarmos novamente da oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós, ó Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim, com essa prece, damos por encerrada as nossas atividades desta noite. Gostaria de agradecer a atenção, a paciência de todos. Tenham todos uma ótima noite, um bom domingo e que todos possam ficar na paz do Cristo. Que assim seja. Uma boa noite.